Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada! Estamos aqui com mais um programa Viver com Fé e Saúde e eu quero agradecer a você que nos acompanha em toda a programação da Milícia da Imaculada, sobretudo aqui, né, no nosso Viver com Fé e Saúde, toda semana aqui, fielmente, né, vocês aí nos acompanhando. Mas agora, claro, nós vamos iniciar o nosso programa entregando nas mãos de Nossa Senhora, nos entregando nas mãos da Mãe Maria e, em especial, neste programa, nós queremos deixar, né, e rezar as nossas intenções por todos os avós, por todos os vovôs, as vovós. Vamos nos entregar à Mãe Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até porque, meu irmão e minha irmã, esse programa é especial para toda a família, que vocês possam se reunir aí em conjunto, para a gente poder receber aqui quem vai falar sobre Alzheimer, que é o tema dessa semana. Nossa convidada é a doutora Rebeca Gigante, ela que é neurologista, e está sendo muito bom receber você aqui para falar sobre esse tema conosco, doutora. Olá, obrigada, é uma alegria, obrigada. E, assim, um tema importante, sobretudo para toda a família, no sentido de saber exatamente o que é essa doença, os cuidados necessários, né, doutora Rebeca? Sim. E o que é Alzheimer, doutora? Então, é muito importante a gente começar a conversar sobre isso enquanto família mesmo. Não só, só quando a gente já tem uma faixa etária aumentada, né? 60, 70, 80, 90. Não, começar a conversar sobre isso mais cedo. Sim. Porque aí a gente consegue reconhecer antes, e reconhecendo antes a gente consegue tratar, né? Então, o Alzheimer é uma doença neurológica crônico-degenerativa. Tem fatores genéticos e fatores socioambientais também. É como um todo, né? E essa importância que a gente traz em relação à família, de que todos tenham um olhar diferenciado, né? Sim. As pessoas ali, ao membro todo, né? Em relação aos sinais da doença. E quais seriam esses sinais, doutora Rebeca, em relação à questão do Alzheimer? Então, reconhecer esses sinais, como eu estava falando, é muito importante, e às vezes são coisas pequenas, mas são reiteradas. Então, não é uma vez que eu coloquei o óculos na cabeça e esqueci, que acontece muito, cadê meu óculos, cadê meu óculos? Uma vez não vai ser um problema, mas isso ser uma coisa reiterada, perder objeto, né? É uma pessoa que sempre cozinhou e aí começa a queimar a comida. Sempre fez 4 panelas no fogão e não consegue mais estar fazendo as 4, erra a quantidade de sal, de açúcar, coloca açúcar no lugar do sal. Ou, por exemplo, a pessoa tem um caminho habitual, sempre vai da casa para a igreja ou da casa para o mercado, para a padaria e se perde num lugar que sempre andou. Então, reiteradamente, que nem eu falei. Então, estragar a comida reiteradamente, se perder reiteradamente. Outro ponto, sempre fez lista de mercado e foi no mercado e trouxe as compras para casa certo. Começa a não conseguir fazer a lista ou não conseguir trazer as coisas que precisa trazer, se equivoca, não traz a quantidade certa ou deixa de fazer itens. Dá recado, ligam e falam assim, ligou do banco, precisa retornar, falar para um familiar. E o recado nunca chega, por exemplo. Então, e era uma pessoa que atendia o telefone, né? Então, são várias coisas que é uma mudança do padrão da pessoa, da funcionalidade. Vai ser diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa que sempre foi de casa, do lar, vai ser diferente de uma pessoa que trabalha no escritório. A pessoa que trabalha no escritório vai começar a ter falhas naquela dinâmica dela, na funcionalidade dela. Olha isso. E a pessoa que trabalha em casa vai começar a ter falhas da vida diária e instrumentais da vida diária. Isso é interessante. Atividade de vida diária é aquilo que a pessoa faz habitual para ela e no ambiente dela. Instrumentais são aquelas atividades, por exemplo, de fazer cálculo, de atender o telefone, de ir no banco, de resolver coisas da rua. Então, as atividades de vida diária são mais comuns e corriqueiras, tipo escovar os dentes, comer, né, vestir a roupa, tomar banho. E as instrumentais são aquelas que dependem de mais cognição, de mais funcionalidade, cálculo, né, visoespacial e assim vai. E que nem você falou, na realidade não significa que é uma ou outra vez essa questão do esquecimento, né? É algo que acaba sendo recorrente e que quando a família menos percebe já está brigando, porque você não me deu o recado. Isso. E ela não vai nem lembrar que ela atendeu o telefone, não é, doutora? Pode acontecer também de repetir várias vezes a mesma fala.
Ou, por exemplo, esqueceu o que comeu. Uhum. E aí é de tarde, já foi o almoço. E o almoço vai ser quando? E o almoço vai ser quando? Não vai ter comida hoje, não? Uhum. Então, isso pode gerar, sim, alguns conflitos, né? Uhum. E quando chega nesse ponto, de repente, né, em alguma situação na família, qual é o primeiro passo que a família deve fazer? Quem deve procurar? O geriatra? Já é um médico neurologista? É um clínico geral? Então, a gente tem várias pessoas que estão assistindo, né? Sim. E às vezes a gente não tem um neurologista na cidade. É. Às vezes a gente não tem um geriatra na cidade. Então, Isso. procurar um médico que seja bastante experiente poderia ser o primeiro passo quando a gente não tem. Ou não tem na cidade ou não tem disponibilidade. Uhum. Às vezes a pessoa não tem recursos para procurar um especialista. Uhum. O médico capacitado para diagnosticar e tratar as demências, tanto o neurologista quanto o geriatra, já que o geriatra ele tem uma visão mais abrangente. A gente usa muito a palavra holística, né? Uma visão mais abrangente das doenças. Igual a gente tem o pediatra para criança, o ginecologista para mulher, o geriatra olha o idoso como um todo. Então, ele também olha essa parte da mente, da memória, da cognição. Ele também abarca a neurologia, mas o neurologista é o médico especializado nisso, nas demências. Específico em relação a isso, né? Específico. Então, é um tipo de demência, Alzheimer, Sim. né? E ela é hereditária, doutora Rebeca? A gente tem 2 tipos, mas a gente diria assim que a minoria é a parte genética. A maioria dos casos são esporádicos. Isso quer dizer que, assim, embora tenha mais risco quem tem um familiar de primeiro grau de desenvolver a doença, existem muitos fatores modificáveis que a gente pode trabalhar para essa pessoa não herdar de cara só a parte genética. Então, o que seriam outros fatores que dá para trabalhar para diminuir as chances? Então, a pressão alta, a diabetes, a obesidade, o sedentarismo, não ter nenhuma atividade que seja intelectual ou hobby, né, ou lúdica. O que é atividade intelectual, hobby, lúdica, né? Então, atividade intelectual, ler e discutir com alguém o que está lendo, estudar um livro, né? Discutir isso, um grupo de estudo, um grupo de leitura, um grupo de debate, assistir filme e comentar quem faz esse filme, quem é a música desse filme, quem são os atores desse filme, onde foi rodado. Então, estudar sobre as coisas, né? Vai assistir o jornal, assiste o jornal todo mundo junto, desliga a televisão ou vai assistir novela. Ao invés de falar assim, essa notícia está acontecendo, tal, então fazer uma discussão política sobre... Então, isso a gente estimula a mente, jogar xadrez, a aprender uma segunda língua. Aprender uma segunda língua é um grande estímulo para o cérebro. Então, outras coisas, cruzadinha, sudoku, tudo isso também são estímulos. Jogar xadrez é um estímulo importantíssimo, porque tem muitas peças diferentes, com funções diferentes, então isso estimula bastante o cérebro. Outra coisa são as artes. Artes como um todo, tocar um instrumento, cantar em coral, em vozes, né? Pintura, a arte como um todo. Então, o instrumento também é muito, muito importante para o cérebro. Eu nunca toquei, nunca cantei, vai ser agora. Ouvir música e estudar sobre as músicas que está ouvindo. Que época foi isso? Em que contexto essa música existiu? Quem são as pessoas que estão tocando? Tentar reconhecer os instrumentos. Tudo isso é estímulo para o cérebro. E é importante você dizer assim, nesse sentido mesmo, de que diversificar, né? Por exemplo, as peças de xadrez são várias peças, então é mais ou menos como se fosse uma ginástica para o seu cérebro, uma ginástica mental que você vai fazendo para você poder ir estimulando e colocá-lo sempre em movimento, é isso, né? É porque quando a gente pensa assim, como que é a vida de uma pessoa de uns 18 até os 40 anos, ela sai de casa frequentemente, ela trabalha, estuda, ela encontra com um monte de gente, ela resolve conta de banco, ela vai no mercado. Quando a gente vai ver a nossa agenda, quando a gente tem essa faixa etária, num dia a gente faz umas 10, 15, 20 coisas. Se for mãe, então, 1 milhão de coisas, né? Quando a gente vai ficando mais idoso, a rotina, ela é simplificada. Então, a pessoa não sai de casa, quase, e quase não faz nenhuma atividade com telefone, com internet, nem ir na rua, assim. Então, vai simplificando e o cérebro vai parando de usar tudo aquilo que ele funcionava. Então, não estuda mais, não trabalha fora mais e não resolve nada na rua. Então, isso simplifica todas as dinâmicas cerebrais. Você acha importante que aquele idoso, que ele ainda não está nesse estágio do esquecimento, enfim,
mas que ele pode ser estimulado pela própria família, no sentido de dar a ele algumas atividades que cabem a ele fazer, de repente, ir para uma fila de banco, que vai ser ótimo, né? Porque tem a fila especial, né? Ele fazer uma listagem, ou então ele fazer alguma atividade dentro de casa mesmo. Isso também é importante no incentivo para ele, tanto do ponto de vista em relação ao fortalecimento, né? Dessa questão do que do sistema nervoso dele, mas também como aquela questão de que ele tem sentimento de utilidade, né? Esse ponto é importante, por exemplo, quando que a gente consegue colocar o idoso numa dinâmica de uma família corrida? Por exemplo, todo final de semana, quando não tem horário para almoçar, podia deixar ele encarregado de fazer alguma parte do almoço. Então, não tem horário, ele vai ter mais lentidão para fazer determinada tarefa? Vai. Às vezes, alguns idosos já precisam de alguma supervisão, por exemplo, com faca ou com fogo. Alguns sim, outros não. Existem idosos, mulheres idosas que ainda fazem a comida para a família inteira no final de semana e devem ser estimuladas a continuar fazendo, né? Inclusive outras coisas, tipo a conta de banco ou ir fora na rua, fazer coisas da casa, se ele conseguir, por exemplo, continuar tendo o cartão, sacar seu dinheiro, gerir suas contas, mesmo que seja uma aposentadoria pequena, é bom que deixe ele fazer. Às vezes, é importante que tenha supervisão, porque, por exemplo, isso é muito importante, inclusive. Do nada, a pessoa quer fazer empréstimo, e aí elas são presas fáceis quando há já um processo demencial para fazer empréstimo no seu nome. Então, é importante, esse é um ponto bem importante, que a família, quando começa a ver gente que começa a fazer empréstimo em cima de empréstimo, com desconto em folha, essas coisas, então é importante ir com ele no banco, nessas agências onde faz esse tipo de coisa, porque às vezes ele pode não estar mais tendo o juízo pleno de que aquele recurso não banca tudo que ele está querendo, né? E, doutora, não vai adiantar brigar com ele, porque ele não vai ter noção disso, né? Não. Então, por isso que é importante desenvolver desde sempre completa proximidade. É um familiar querido, né? Então, quando isso vai se deteriorando, quem tem a proximidade do familiar vai conseguir nessas situações dizer, não seria melhor? Será que o senhor não poderia fazer assim? Ou o senhor já fez esse empréstimo, vamos pagar esse primeiro para depois fazer o próximo. Então, está próximo, está realmente próximo quando ele vai para a rua com essa finalidade, né? Você estava falando das atividades que a família pode inserir o idoso, das coisas que ele pode realmente desenvolver. Atualmente, existem muitos esses joguinhos, né, de internet, de rede social. Seria algo viável também para que ele possa realmente poder estimular? Ou talvez melhor que ele não fique tão preso a uma cadeira, então preso, na verdade, a um computador, a um celular, alguma coisa. Também seria uma forma de que ele pudesse desenvolver isso intelectualmente? Eu acho que tem ambiente para as duas coisas. Quando a gente fala de jogos que são da internet, ou com computador, tablet ou smartphone, a gente tem alguns recursos que são interessantes para pessoas que têm pouco tempo, ou que estão na rua, ou estão acompanhando o familiar que é mais novo em alguns ambientes que não tem como ficar levando os outros jogos. São úteis, podem ser usados sim. Inclusive tem jogos que têm tempo, então a pessoa tem que desenvolver determinada tarefa num determinado tempo. Isso é interessante. Mas tem outros jogos que são jogos reais, que são melhores em outros aspectos, principalmente nos sensoriais. Então a gente consegue saber tamanho, quantidade, profundidade, porque tem uma modalidade, né, da neurologia e do sistema nervoso central, que é a praxia, é a capacidade de fazer a tarefa. Então, às vezes, eles vão perdendo a noção do tamanho do determinado objeto para determinado lugar. Entendi. Então, se você trabalha essas características, você também vai desenvolvendo isso. É claro que a senilidade ou o envelhecimento saudável acontece. Então, você vai ver, às vezes, um idoso que vai estacionar o carro numa vaga de idoso e está completamente errado o carro na vaga. E aí você se pergunta, como que ele consegue fazer isso, né? Então, é porque ele vai perdendo realmente essa capacidade de colocar o carro dentro do limite da vaga. Entendi. Por isso que quem vai fazer um estacionamento sempre coloca as vagas mais fáceis marcadas para idoso, porque eles vão ter dificuldade de colocar o carro dentro da vaga. Então, isso é meio que esperado com o passar do tempo, que ele tem essas dificuldades. Mas a gente sempre trabalhando, a gente vai minorar o quanto isso limita a vida dele, entendeu? Entendi. Apesar que hoje em dia
os idosos que você vê, na realidade, não chega a não acreditar a idade que o idoso tem, Sim, né? Porque de sim. tão jovens que eles são hoje. Existe estudos que mostram se isso acaba acontecendo, a questão do Alzheimer mais em homens ou então mais em mulheres? É muito mais comum em mulheres. É mesmo. Uhum. Acaba acontecendo, por mais que ela tenha mais atividades, de repente, que o homem? Pois é, bem diferente a incidência. Entre mulheres é muito mais comum. Em mulheres acaba sendo mais comum, né? E existe também essa questão mesmo do diagnóstico diferencial do Alzheimer ser confundido com alguma outra doença? Sim. É importante sempre que a gente está vendo aqueles sintomas que a gente já conversou e eles são reiterados, eles são frequentes, que a gente comece a buscar o médico para avaliar, né? Se for o neurologista, ele tem, e o geriatra também, existe todo um critério para fazer esse diagnóstico. Então, a gente só pode chamar de Alzheimer depois que afastou todas as outras pseudodemências. Pseudo é falso, né? Então, as falsas demências, quais são essas? Então, depressão é um mascarador muito comum de demência. E é comum também nessa faixa etária. Depois que os filhos saem, né, de casa, e aí existe uma tristeza que é ok, e existe o que é depressão. Também é importante essa diferenciação com acompanhamento médico e às vezes multiprofissional, do psicólogo e de terapia ocupacional e tudo mais. Mas então, eu pontuei a depressão como um mascarador de demência. As deficiências, por exemplo, de vitamina B12 também podem mascarar as demências. Outras neuroinfecções, como a sífilis ou algumas hepatites. Os distúrbios da tireoide também são mascaradores. Então, todos esses exames, eles precisam ser feitos e afastados para a gente não chamar aquela alteração de demência e começar um tratamento. Entendi. Então, é muito prematuro achar aqueles sintomas, ir no médico e começar o remédio. Existe toda uma história clínica, então, uma ordem de apresentação dos sintomas, que somado com alguns exames complementares, então, são complementares. A ressonância é um exame complementar, que somando os sintomas com a ordem que eles apareceram, mais a história da família, que vai ser muito importante, de dizer como ele era e como ele está, mais o exame complementar, a gente vai conseguir dar um diagnóstico. Mas sempre precisam ser feitos os diagnósticos diferenciais. Entendi. E é característica somente de pessoas idosas, o Alzheimer? Ou também acontece de adultos também desenvolverem essa doença, doutora? É muito mais comum nos idosos. Então, é uma doença muito mais comum na 7ª década para frente. Mas existe o Alzheimer precoce, onde pode acontecer na 4ª e 5ª década. É mesmo? Só que é muito, muito menos comum. E isso seria, de repente, não só por uma questão de hereditariedade, mas também por questões ambientais, que ele não se cuidou, que ele já é sedentário? Normalmente, o precoce está relacionado com o que é herança genética, de 2% a 5%. E os esporádicos, embora tenha relação genética, tem muito mais fatores modificáveis envolvidos. Existem estágios nesse sentido dessa doença? Sim, os estágios são o leve, o intermediário e o avançado. O leve, na realidade, é quando começam esses primeiros sinais que a família pode perceber. Mesmo assim, de repente, na correria, na pressão do dia a dia, acaba não percebendo no seu idoso, no seu familiar, né? E pode acontecer também de ele ser diagnosticado já em um estágio avançado da doença? Acontece. Normalmente, quando são pessoas mais de interior, né? Ou pessoas que moravam sozinhos, só o marido e a mulher, e não tinham os filhos nem os netos próximos. E aí, por exemplo, normalmente acontece assim quando é o marido, né? A esposa faz todas as coisas em casa e o marido não trabalha mais, então ele já não faz muitas atividades. Quando vai se perceber, ele já não está fazendo nenhuma atividade outra, né? E agora, nós precisamos ir para um breve intervalo, mas nós voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Fiquem aí!